Oi pessoal, tudo bem? Carlos Eduardo aqui da Embabox. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa muito querida, diga-se de passagem, uma pessoa que tem um carinho, um apreço muito especial, e ela falou para mim assim, poxa, por que você não faz um vídeo falando um pouco de medo de empreender? Essa pessoa em questão, ela teve uma experiência negativa enquanto empreendedora, né? Ela fez parte de um negócio a qual não foi muito bem e infelizmente quase faliu. Não chegou a falir porque foi vendido antes de falir, mas foi vendido praticamente por 1/3 das dívidas que tinham, né? Então faliu, do meu ponto de vista. Então é uma pessoa que tem muito medo de empreender, e ela falou, faz um videozinho de medo de empreender. Primeiro ponto que é essencial a gente falar aqui é que o medo é pertinente ao ser humano e todos nós sempre teremos medo. Do meu ponto de vista, eu não sou nenhum especialista nessa área, nesse âmbito, mas do meu ponto de vista tem um medo ruim, que é aquele medo que te trava totalmente, então aquele que daí vem até casos de síndrome do pânico e etc, aquele medo que você não consegue se mover. Isso é ruim, isso aí tem que ser tratado, tem que ser analisado, mas tem um medo natural do ser humano que todos nós temos. Para mim esse medo chega a ser saudável até. Por quê? Porque o medo nos traz um aspecto de atenção. Então sempre que eu estou com medo de algo, eu estou com medo de bater o carro. Então eu fico mais atento ao volante, eu estou prestando mais atenção a tudo que está acontecendo ao meu redor. E isso, do meu ponto de vista, é bom. E daí, falando de empreender, o medo de empreender, por certo lado, também é bom. A gente tem que tomar cuidado, porque hoje tem muita gente aí, infelizmente até alguns que eu chamo aí de empreendedores de palco, né? Aquela galera que nunca teve um CNPJ, nunca teve 1 ou 2 funcionários abaixo dele, e daí fala de empreendedorismo como se fosse a salvação do mundo, como se fosse a salvação da vida de qualquer um, ou coisa nesse sentido, mas o cara nunca teve nem 2 funcionários abaixo dele, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, quando se fala de empreender, é bom você ouvir e se aproximar de pessoas que realmente têm uma experiência real de empreender, pessoas que têm um CNPJ, pessoas que têm pessoas abaixo dela, pessoas que lideram equipes, pessoas que construíram algo nesse sentido, tá? E eu particularmente me sinto muito à vontade de falar disso porque hoje a gente tem um número considerável de colaboradores, a gente tem uma estrutura bem bacana de empresa. Então, voltando ao aspecto do medo, primeiro a gente tem que tomar cuidado com isso, e o medo é saudável sim. Por quê? Porque o medo de empreender vai fazer com que você analise melhor as coisas e os números e as informações daquele negócio. Diferente de quando você não tem medo, que você vira aquele grande apaixonado que não vê nada em volta. Então eu até faço uma analogia aqui do homem ou da mulher que se apaixona por alguém e daí vem amigos e falam, poxa, essa pessoa não presta, essa pessoa não sei o que lá, não sei o que lá. E daí aquela pessoa está tão cega, ela não está com medo, ela está ali tão focada naquilo, e para ela aquela pessoa que está ao lado dela é a pessoa mais maravilhosa do mundo, que mesmo estando muito visível alguns problemas que ela pode ter, ela acaba meio que apagando esses problemas. E daí depois de um tempo ela vai ver, puxa, essa pessoa realmente tinha alguns defeitos que para mim não são permitidos, eu não gosto desse tipo de defeitos. Para negócio é a mesma coisa, cuidado para não se apaixonar totalmente por um negócio e não ver os problemas que aqueles negócios podem ter. Então, porque todo negócio pode ter problema. Se você ver algum negócio ou estiver querendo empreender em alguma área que você fala assim, ah não, isso não tem possibilidade de dar errado, para. Porque tem alguma possibilidade de dar errado sim, é você que está apaixonado ou apaixonada por aquilo e não está vendo o problema que esse negócio pode ter. E daí o que eu indico para quem realmente quer empreender, mas está com medo? Eu indicaria analisar os fundamentos desse medo, porque todo medo, se você for voltando assim para trás, ele tem uma base dele. Então assim, qual que é o seu medo? Meu medo é de quebrar. Legal. Quebrar o quê? Quebrar financeiramente o negócio? Ok. Então você sabe qual é o seu medo. Seu medo é ficar sem dinheiro. O que eu posso fazer para diminuir esse meu medo? Então você faz um trabalho, faz um planejamento para você ter uma reserva pessoal, e esse é o grande ponto já de empreender. Você tem que separar muito bem o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Então se o seu medo é ficar sem dinheiro, por exemplo, você vai separando um dinheiro, vai fazendo um planejamento para isso
A partir do momento que você julgue que dá para você montar o seu negócio, que você tem uma boa reserva financeira, você vai e você dá um tempo para aquele negócio dar certo. A hora que você sentir que aquele negócio não está dando certo, você para e você tem uma reserva financeira para se manter. E daí tem outros medos, tem pessoas que têm medo de ter que trabalhar demais. Esse aí é um ponto de atenção, porque empreender faz a gente ter que trabalhar muito, principalmente no começo. Então você pegar, tenho medo de trabalhar demais, legal, o que eu vou fazer? Mesma coisa, volta lá para o planejamento. Eu vou planejar, então durante X tempo, eu vou alinhar com as minhas pessoas queridas, de repente minha família, minha esposa, o meu marido, ou quem quer que seja. Vou falar, durante um ano eu estarei full time no meu negócio para fazer isso aqui dar certo. E daí você tem um prazo definido, você alinha isso com a sua família, você alinha isso com as pessoas que você ama, e essas pessoas com certeza vão entender. Então, se você quer empreender e você está com medo, pega e vá voltando, como se fosse assim, para ver qual que é a base desse medo. Sua base, o medo é ficar sem dinheiro, é passar fome, é ficar sem casa, é ficar sem comida, é ficar sem as pessoas que ama. Qual é o seu medo? Vai e trabalhe na fonte desse medo e faça um planejamento para minimizar o risco de acontecer algo no sentido do medo que você tem, tá certo? Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.